E eu quero ler apenas o versículo que trata, versículo 22, capítulo 15, versículo 22, primeiro livro de Samuel, no Antigo Testamento, e depois de Juízes. E isso é muito importante, nós entendermos a palavra. Diz assim a palavra do Senhor. Porém Samuel disse, ele disse a quem? Ao rei Saul, certo? Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifício, como em quem se obedeça à palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria, porquanto tu rejeitastes a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Entenderam? Vamos ler aqui o versículo 22. Olha o que é que ele está dizendo. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifício, como em que se obedeça a palavra do Senhor? E agora, eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura dos carneiros. Para quem não tem familiaridade com as Escrituras Sagradas, parece meio enigmático esse texto, mas quem conhece a Escritura Sagrada, conhece a lei, eles entendem perfeitamente o que isso significa, não é? Porque na lei o Senhor determinou que se oferecesse sacrifício, não é? Matava um animal e oferecia sacrifício, como nas religiões pagãs também, que não adoravam a Deus, adoravam outros deuses, e era tudo muito parecido, não é? Assim como hoje é parecido também, as religiões aí são parecidos. O que acontece? O rei de Israel, que era Saul, foi para uma batalha, e antes deles irem pelejar, então eles aguardavam e ofereciam sacrifício ao Senhor, matavam animais e tal, aquele ritual todo. E quem poderia oferecer sacrifício era os sacerdotes. E Samuel era o sacerdote. E Samuel disse a Saul: vocês fiquem aí até que eu vá oferecer sacrifício ao Senhor. Vocês me aguardem. Acontece que Samuel demorou 1 dia, 2, 3, 4, 5, 6 dias. E Samuel não vinha. E os inimigos estavam próximos, os que iam pelejar com eles. E eles ficaram apreensivos, com medo de serem atacados e o holocausto não ter sido oferecido, o sacrifício não ter sido oferecido. E nada do sacerdote chegar. Então ele, na condição de rei, e o povo apertou ele, disse: olha, o povo vai nos atacar, o exército inimigo vai nos atacar. E se nós não oferecermos sacrifício ao Senhor, nós perderemos essa guerra. E apertou o rei, e o rei, para agradar o povo, tomou o sacrifício, o animal, e matou o animal, e colocou no ritual que eles conheciam muito bem. E fizeram isso. Na hora que eles estavam sacrificando, chegou o profeta no 7º dia. E quando o profeta Samuel chegou, ele disse: que loucura foi essa que vocês fizeram? Ele disse: olha, o povo me apertou, e você não vinha, você não chegava, e nós tomamos a iniciativa de fazer o sacrifício. E aí o que acontece é que ele se perdeu nessa história, né? Uma das vezes foi essa, a outra vez foi essa questão aqui, onde o Senhor mandou que eles destruíssem os amalequitas, né? Destruísse completamente a esse povo, e eles foram destruídos. E eles foram e realmente venceram a batalha,
Mas o Senhor diz, destrua tudo e mate o rei, mate todo mundo, esses reis pagãos, pecadores. É uma coisa difícil até da gente compreender, se não entender tal. O certo é que o rei foi, guerreou, destruiu o povo, mas o melhor do gado o povo trouxe. E o rei Agag, ele também não matou e trouxe. E quando eles chegaram, quando Samuel viu esse negócio, foi ao encontro deles, que ele escutou o mugido das ovelhas e do gado, ele perguntou, que balido de ovelha é esse que escuto? Que mugido de gado é esse? Que história é essa? Ele disse, não, o povo perdoou. Mais uma vez agora, nesse episódio, mais uma vez, ele foi pressionado pelo povo e desobedeceu a palavra do Senhor. Então Samuel disse, olha amigo, você trouxe esse gado para oferecer em sacrifício, essas ovelhas, o melhor. Muitas vezes a gente se engana e quer agradar o Senhor do nosso jeito, e a verdade não é assim. A gente diz, eu estou dando o melhor, estou fazendo o melhor. Queridos, para o Senhor o melhor é atender, para o Senhor o melhor é obedecer a sua palavra. Na visão do povo, aquelas vacas gordas, bonitas, aquelas ovelhas e tal, nós vamos levar para quê? Não era para mim não, era para oferecer em sacrifício ao Senhor. Queridos, a honra está exatamente em obedecer. Então Samuel diz esse versículo, porque o atender, o obedecer, aliás, porque, vamos ser fiel aqui ao texto, porque o obedecer é melhor do que o quê? Sacrificar. O obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que gordura de carneiro. E Samuel pegou uma espada e matou o rei Agag lá e acabou com tudo, e disse, olha, a partir de hoje o Senhor rejeitou você, porque ele fez, se você ler os versículos anteriores, quando Samuel diz, você pecou contra o Senhor, ele disse, não, eu não pequei não. Você desobedeceu, ele disse, eu não desobedeci. Isso é porfiar, isso é retrucar, isso é lutar. Porfiar é lutar. Quando você vê nos versículos anteriores, Samuel quando encontrou, porque eu não li a conversa toda, depois você lê em casa para entender mais, ele disse, olha, você desobedeceu. Ele disse, não, desobedeci não, eu matei todo mundo. Ele disse, você matou todo mundo, mas e esse gado e essas ovelhas e o rei está aí com você, como é que você matou todo mundo? A palavra do Senhor foi matar tudo, destruir tudo, animal, tudo, não vai ficar nada. Não, mas ele trouxe, foi o melhor para oferecer em sacrifício ao Senhor. Olha só, como Deus, que a Bíblia diz que Ele é o nosso Pai, como diz lá na Escritura, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Ele não está interessado em sacrifício. Ele está interessado em que você obedeça a sua palavra. Ele não está interessado em que você se esforce tanto. Ele está interessado em que você seja sincero de coração. Porque como diz na carta aos Coríntios, capítulo 13, ainda que eu dê toda a minha fortuna para sustento dos pobres, ainda que eu dê o meu corpo para ser queimado, e não tiver amor, se não for pela verdadeira razão de amor a Deus, de entrega para o Senhor, isso não vai valer de nada. Se for para ser visto pelas pessoas como um grande homem, um grande crente, um homem, um homem generoso, a glória é só para mim. Mas quando alguém honra e obedece ao Senhor, ele está o quê? Ele está apenas interessado em honrar ao seu Pai, e não está interessado em oferecer sacrifício. E aquilo que ele faz não é um sacrifício, porque ele faz com o desejo apenas de honrar. Honra, o que é que significa honra? Eu e Márcia somos casados, como é que eu a honro? Sendo fiel a ela, não traindo ela, não traindo a sua confiança, não é? Cuidando da minha casa, sendo fiel. Eu estou honrando. Como é que ela vai me honrar? Me sendo fiel. Como é que eu honro os meus negócios? Eu honro os meus negócios, que aquilo que eu comprei, eu paguei, não é? Eu estou sendo fiel, estou obedecendo o contrato que eu assumi. Isso é honra. Como é que eu sou fiel a Deus? Porque eu reconheço que Ele é Senhor e a minha vida não é nada sem Ele. E a partir de hoje eu quero segui-lo, quero obedecê-lo, quero ser fiel a Ele. E aí nós honramos ao Senhor, obedecendo.
e não sacrificando. Porque o sacrifício nos leva à formalidade, nos leva ao legalismo. Sacrifício era o que os sacerdotes ofereciam, a religiosidade que eles tinham na época do Senhor Jesus, e o Senhor Jesus disse que eles eram o quê? Sepulcros caiados. Pessoas que eram muito bonitas, formalmente por fora, pessoas que estavam lá, tudo de acordo com a lei, mas o Senhor Jesus disse que eles eram sepulcros caiados, que por fora eles estavam adornados, bonitos, mas por dentro eles estavam cheios de imundícia, não tinha verdade nenhuma no seu coração. Eles não serviam a Deus com o coração, eles estavam mais interessados na posição em que eles exerciam sobre o povo como religiosos. Então eles não estavam honrando a Deus. Jesus estava honrando a Deus porque estava fazendo o quê? A vontade de Deus. Então, quando nós honramos ao Senhor, nós estamos apenas fazendo a vontade do Senhor. E como disse o Senhor Jesus naquele dia que nós citamos aqui, a comida e a bebida dele era fazer a vontade do Pai. Para ele, fazer a vontade do Pai era uma questão vital. Ou seja, nós só conseguimos viver, sobreviver e viver abundantemente quando nós fazemos a vontade do Pai. No Evangelho de parece que é aqui, deixa-me ver. Evangelho de João, se eu não estou enganado, para mim eu tinha marcado aqui. O que acontece? O Senhor Jesus, no Evangelho, ele fala... Puxa vida. Mas eu sou muito ruim. Quando eu falo as escrituras, é só misericórdia de Deus, irmão. Mas tenho dificuldade enorme de decorar textos e tal. Bom, a Bíblia, mas eu vou citar o texto. Eu lembro do texto, não lembro da referência, então o importante é o texto. Depois vocês pesquisem e vocês acham. A Bíblia diz que quem não creu no testemunho de Deus está fazendo dele mentiroso. Olha só, quem não creu no testemunho de Deus, mentiroso o fez. Porque o testemunho de Deus era esse, que o Senhor Jesus estava no mundo, não é? Que o Senhor Jesus fez a vontade de Deus. O Senhor Jesus pregou sobre o Pai e as pessoas não creram. Quando nós não cremos no Evangelho, nós estamos dizendo que o Deus é mentiroso. Se eu estivesse aqui falando outra coisa, que não fosse o Evangelho de Deus, fosse a minha filosofia de vida, a minha maneira de pensar, aí vocês podiam ignorar. Mas quando eu estou falando que aquele que deu a vida por nós, para nos salvar, e quer salvar você, e você diz assim, eu não quero, você diz, eu não quero por alguma razão. Primeiro, porque é uma opção realmente, uma questão de livre-arbítrio. Diga, eu não quero, pronto, eu não quero ir para o céu. Segundo, você não crê que Jesus realmente, o sacrifício de Jesus realmente é capaz de lhe salvar. E quando eu não creio nessa palavra, aí eu estou sim considerando que Deus é mentiroso. Eu não estou acreditando que Deus está falando a verdade, ou o que Ele fez não é suficiente para que eu possa ser salvo. No texto que Márcia leu, nos Colossenses, ele diz o quê? Como aprendeste de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um ministro fiel, o qual vos declarou também a vossa caridade no Espírito, não é? Ele diz que os irmãos aprenderam de Epáfras todo o testemunho de Deus, que diz aqui, ó, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, a qual já antes ouviste, pelo quê? Pela palavra da verdade do Evangelho. O Evangelho é boas notícias para as pessoas. E a boa notícia é exatamente essa, porque as pessoas não sabem nem de onde vem, nem para onde vai. E estão buscando aí, né? Entender de onde é que eles vêm, para onde é que vai. Se ele veio de um animal, agora se for uma pessoa, no próximo ele vai nascer um bicho, uma ave, ou vai nascer rico ou pobre, ou nascer um cachorro ou um macaco, sei lá, qualquer coisa, na próxima encarnação, né?
Eles estão buscando alguma coisa para se firmar. Ou se a pessoa não crê em reencarnação, que nós também não cremos, viu, irmão? Só para ficar claro, a Bíblia diz que o homem está ordenado morrer uma vez, seguindo depois disso o juízo e tchau, tchau. Ele não vai aparecer novamente, seja lá em que for. O que acontece? Outras pessoas, quem não crê nisso, o que é que acontece? Faz o quê? Pronto, outra coisa. Olha, a gente está aqui, é só um nada, morreu, a carne morreu, acabou. E saiba que quando você morrer, quando eu morrer, não acabou, está começando. A Bíblia diz que o Senhor, quando criou Adão, Adão não morria, ele era um ser eterno. O pecado que fez o homem morrer, e isso foi uma herança que nós herdamos. Mas em Jesus Cristo o Senhor restabeleceu aquela condição de Adão. Agora você pode dizer, você que crê no Evangelho, como está escrito em Colossenses, agora você pode dizer, eu sou imortal. Eu sou imortal, porque a carne para nada aproveita, o Espírito é que vivifica. Então a nossa carne agora é uma oportunidade que nós temos para glorificar o nosso Criador, para adorá-lo e para proclamar para as pessoas essas boas notícias, que agora eu sei para onde eu vou, agora eu sei quem me resgatou, e agora eu não vivo ao acaso. Eu posso dormir tranquilo e me levantar, porque eu sei que o Senhor está comigo, porque eu não temo mal algum. O medo da morte, o medo do futuro, o medo para depois da morte, o Evangelho vem nos tirar esse medo. E por isso que os crentes, muitos crentes, poderiam até ser libertos do seu castigo, da sua sentença, mas a Bíblia diz que alguns até rejeitaram o seu livramento, porque queriam alcançar uma melhor ressurreição. Porque o quê? Porque eles criam que quando Jesus viesse, todos ressuscitariam e nós viveríamos eternamente. A Bíblia diz que a terra haverá de dar conta dos seus mortos, haverá de todos os mortos. Tanto os que serviram a Deus como os que não serviram a Deus ressuscitarão também. A diferença é que aqueles que conheceram o Senhor, que obedeceram o Evangelho, e o Evangelho é isso, é que Jesus veio para resgatar você. E se você deseja morar no céu com o Senhor, numa vida eterna, de paz, de gozo, de alegria, o Evangelho traz essa mensagem. Mas quem não creu nessa mensagem, fez Deus mentiroso, não está honrando a Deus, portanto não está honrando a Deus. A Bíblia diz que o lugar deles é no lago que arde com fogo e enxofre. E o Apocalipse diz, o seu fogo nunca apaga e o seu bicho nunca morre. Diferentemente do que se possa pensar, bom, eu não quero Jesus, então tá bom aqui, eu vou viver aqui do jeito que eu quero, e pá, morreu, acabou e acabou. Se fosse assim, era maravilhoso, era bom demais. Mas quem serve a Deus aqui e morreu, quando Jesus voltar, ele vai ressuscitar, ele vai comparecer diante do Senhor. E quando ele chegar lá, ele vai ouvir, vinde, benditos de meu Pai. E tomai a posse desse reino que nós falamos aqui tanto, que um dia nós tomaremos posse. Tomai posse do reino, nós já tomamos pela fé, mas de fato ainda não, mas pela fé nós nos alegramos, nós nos regozijamos com isso. Mas aí o Senhor Jesus vai dizer, venha, benditos de meu Pai, e tomai posse da herança, do reino que está preparado para vocês, desde a fundação do mundo. Isto é preparado para nós, para aqueles que honram o Senhor, para aqueles que obedecem a sua palavra. Isso é honrar a Deus. Quem honra a Deus, Deus o honrará. Mas a Bíblia também diz lá no Apocalipse que dirá os que estão à sua esquerda, aqueles que não honraram ao Senhor, aqueles que não obedeceram a sua palavra, que não se preocuparam. Ele diz o que? Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Eterno. Porque isso, às vezes assim, eu digo, rapaz, esse negócio, como é que pode? Apartai-vos de mim, maldito, por fogo. Bom, o cara no fogo morreu, acabou, né? Mas não é. Eles vão ficar no fogo eterno para todo sempre. E essa é uma palavra até difícil de falar, e muita gente tem até medo de falar. Mas por favor, vocês não podem dizer que um dia vocês não escutaram essa palavra quando chegar diante do Senhor.
O bicho nunca acaba e o fogo nunca apaga. Essa não é uma história de Trancoso. Essa é a palavra de Deus que está falando. E quando a palavra de Deus fala toda a verdade, é exatamente para que as pessoas digam, eu sabia que os crentes diziam que quem aceitasse Jesus, servisse a Ele, ia morar no céu. Mas nunca disseram que quem não servisse ia para o fogo. Nunca disseram isso não. Eu sou inocente. Então o evangelho tem que ser falado completamente. Quem mais falou do inferno foi Jesus. Quem mais falou do inferno e do juízo eterno foi o Senhor Jesus. Então, meus amados, voltando à questão da honra. E a honra nós honramos ao Senhor quando nós damos crédito à sua palavra. Quando nós damos crédito à palavra do evangelho. E quando você dá crédito, você está honrando a quem? Está honrando a Deus, porque você acreditou nisso. Segundo lugar, quem é beneficiado é você mesmo. Não sou eu, não é ninguém, é você, quando você aceita essa palavra. E quando você não aceita, aí Samuel diz o quê? Ele diz o quê? Porque o atender, o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiro. O oposto disso é o quê? Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria, porque tu rejeitastes a palavra do Senhor. Olha só, a rebelião é você se colocar contra a verdade. Você se colocou contra a verdade. E quando nós nos posicionamos contra a verdade do evangelho, contra a palavra da vida que nos é anunciada, nós nos tornamos rebeldes, né? Então, meus amados irmãos, honrar o Senhor. Muita gente que eu conheço, pessoas maravilhosas, pessoas boas, estão satisfeitas com a sua religiosidade em ir à missa todo final de semana e oferecer cestas básicas para as pessoas. Estão fazendo essa vida aí, mas estão com a vida completamente vazia de Jesus. Você vai entender que a sua vida mudou quando o Espírito Santo passar a habitar em você. Mas o Espírito Santo só vem habitar em você na hora que você disser assim: eu quero encontrar com Jesus, eu quero ter um relacionamento pessoal com Ele, eu quero obedecê-lo. E na verdade o Senhor diz assim: dai um passo para mim e eu dou dois para vós. É sempre assim. Nós temos falado muito que o Senhor é aquela pessoa que está aqui do meu lado. Eu posso estar ignorando Ele completamente, eu não quero nem saber dele, mas Ele está aqui do meu lado. Na hora que eu digo assim: eu preciso de Deus, eu reconheço Deus, o Senhor diz: eu estou aqui do seu lado, você que não estava percebendo. Então, os tesouros e as riquezas da glória que está preparada para aqueles que obedecem ao Senhor, estão aqui. Como disse o Senhor Jesus, se alguém disser o reino de Deus está ali, está acolá, isso aí, vocês não vá, porque isso não é verdade. Porque o reino de Deus está bem pertinho de você. Ele está no seu coração, Ele está dentro de você. Você só precisa tomar posse dEle, pela fé, no Evangelho de Jesus Cristo. Então, meus amados, quando nós honramos ao Senhor, significa dizer que eu assumi um compromisso com Ele. Senhor, eu quero obedecê-lo, eu quero agradá-lo, eu quero fazer o seu coração feliz, porque eu, até hoje, me importei mais com as minhas coisas e não me preocupei em adorá-lo. O Senhor cuja mão a minha vida está. Se o Senhor tirar o fôlego de vida, eu morro. A pessoa de quem eu dependo completamente, no entanto, eu ignoro completamente. Isso é uma coisa absurda. E o Senhor está aí pertinho de você, desejando que no seu coração surja um desejo enorme de honrá-lo. Porque quando nós honramos o Senhor, aí sim, aí a nossa vida muda completamente. Você agora vai receber o dom do Espírito Santo. Você vai receber o dom do Espírito Santo. E quando o Espírito Santo vem habitar em você, a sua vida vai ser mudada, a sua mente vai ser mudada.
O seu coração vai ser mudado. Você nunca mais será o mesmo. Se antes você achava crente chato, agora você vai ser um crente chato. Porque diz, meu Deus, o que foi isso que está no meu coração, né? Às vezes a gente diz assim, poxa, esses crentes são muito chatos, só fala de Jesus, só fala de Jesus. Mas se Jesus é a minha vida. A Bíblia diz que a gente fala do que o coração, aliás, a boca fala do que o coração está cheio. E se o seu coração está cheio de adultério, você só vai falar de adultério. Se o seu coração está cheio de ganância por dinheiro, você só vai falar de dinheiro. Se o seu coração só pensa na beleza, na estética e tudo, você só vai falar de beleza, de sei lá. Se o seu coração é cheio de vaidade, você só vai falar disso. Agora, se o seu coração estiver cheio de Jesus, você só vai falar de Jesus. Se o seu coração estiver cheio de desejo de morar no céu, cheio de desejo de honrar a Deus, você não tem outro prazer na sua vida de não for falar de Jesus. Uma vez já contei isso outra vez, uns jovens que eu sempre ia, eu congregava na igreja do Nazareno, e quando terminava o culto, a gente reunia uma turma, ia por lanchonete, eu estava solteiro na época, né, ia lanchar, moço e os rapazes iam lá, e a gente ficava lá. Irmãos, acredite, quando ia todo mundo embora, eu ficava com a mão na cabeça dizendo, Jesus, por favor, me segure, Jesus, porque eu ficava passado de vergonha depois, mas na hora eu não me contia, só falava de Jesus, era Jesus, era Jesus. Eu acho que eles diziam assim, esse camarada é muito chato, menino. Os crentes, né? Os crentes, eu estava com um crente. Mas eu falava tanto de Jesus, mas tanto das coisas dele. Eu digo, meu Deus do céu, Jesus, me segure, Jesus, eu estou com vergonha. Mas é porque meu coração estava cheio de Jesus, eu não tinha como. Mas aí um dia eu encontrei uma irmã, que ela falando, a gente falando, e ela dizia, olha, Jesus é na nossa vida 24 horas por dia, é Jesus, é Jesus. Eu digo, ai, glória a Deus, ainda bem que tem alguém que pensa como eu, que sente como eu, porque Ele está no meu coração. Isso é fruto do Espírito Santo, não foi fruto da minha inteligência, da minha leitura das Escrituras. Tudo isso é importante, você tem que ler a Escritura, porque quando você lê, o Espírito Santo fortalece você, vai lhe dando fé, mas ela é fruto do Espírito Santo que gera em nós uma fonte de água viva, e ela é transbordante, mesmo você sabendo que é falho, cheio de defeito, mas você não desiste, diz, Senhor, eu quero atingir a estatura de varão perfeito. E quem é o varão perfeito? É o nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o nosso alvo, mas nós não desistimos, nós queremos honrá-lo, porque eu creio, já tenho falado isso aqui, nós não conseguiríamos, jamais conseguiremos a estatura de varão perfeito, que é a estatura, a medida de Cristo, jamais conseguiremos, mas nós não desistimos, nós assumimos o compromisso de alcançar esse alvo. Isso significa honrar ao Senhor. E se nós honramos ao Senhor, Ele vai cuidar das suas roupas, Ele vai cuidar do seu futuro casamento, do casamento abençoado, seja homem, seja mulher, porque nós estamos honrando o Senhor. O problema é que nós buscamos mais as coisas e deixamos de buscar primeiro o reino. Quando nós buscamos primeiro as coisas, o Senhor fica em segundo. Mas quando nós honramos ao Senhor em primeiro lugar, nós o amamos em primeiro lugar, nós estamos comprometidos com Ele em primeiro lugar. Aí, irmão, aí vem o dinheiro, vem a roupa, vem o casamento abençoado. Você só não pode se precipitar, né? Pegar né? Tem que ter calma, tem que orar muito, né? Tem que orar muito, né? Os dois juntos. Então, e o que acontece? A igreja vai crescer, a igreja vai ser fortalecida, porque nós estamos preocupados, em primeiro lugar, honrar ao Senhor. Honrar ao Senhor. E isso é o que importa. Nós percebemos no texto de Samuel, que Samuel disse, olha, você não honrou a palavra do Senhor, você não obedeceu. Você está querendo sacrificar. Eu não estou querendo sacrifício, Deus não está querendo sacrifício, Deus está querendo obediência. Obediência. E aí o que foi que o Senhor fez? Tirou dele o seu reino. E logo em seguida o Senhor falou a Samuel, olha, aliás, Samuel disse a ele, olha, o Senhor tirou de você o reino, você não reinará mais sobre Israel, e o Senhor vai eleger outro rei melhor do que você. Melhor. E Samuel ficou com dó de Saul e foi orar ao Senhor. O Senhor disse, Samuel, você lê depois, vê o texto, que é lindo isso aí. Ele disse, Samuel, por que você está com dó de Saul, tendo eu rejeitado? Eu já rejeitei ele, você não precisa ter dó dele.
mas você se levante e vá à casa de Jessé, ao belenita, e você vai eleger um homem segundo o meu coração. Olha só, ele elegeu quem? Davi como rei. E nós conhecemos a história de Davi, um homem que extrapola todos os limites de adoração. Um homem que estava à frente do seu tempo em termos de adoração, que é um exemplo para nós. E ele foi um homem chamado segundo o coração de Deus, cujo trono, segundo as Escrituras, está firmado até hoje, o trono de Davi. E o Senhor Jesus é quem se assentará nesse trono, o trono que jamais se acaba. Sabe por quê? Porque ele foi um homem que se preocupou em honrar a Deus, em honrar ao Senhor, apesar dos seus erros, apesar das suas quedas, mas ele era um homem que se voltava, se arrependia e dizia: Senhor, não tire de mim o teu Espírito Santo, não tire de mim o teu Espírito Santo, porque sem o Espírito Santo de Deus nós não somos nada. Então, meus amados irmãos, honrar ao Senhor é obedecê-lo, honrar o Senhor é atendê-lo. E quando nós temos esse desejo de agradar ao Senhor, eu tenho pedido a Deus: Senhor, dá-me o coração, dá a mim o coração de Jesus, porque o meu coração, eu acho que ele é muito mau, é muito inclinado às coisas terrenas. Senhor Jesus, Senhor meu Deus, me dê o coração do seu filho, porque o desejo dele era somente fazer a vontade do Pai, era obedecer. Lá naquela oração, só para encerrar, uma vez o Senhor orando, disse assim, o Senhor ia fazer um milagre grandioso. Ele disse: Pai, ele levantou a mão ao céu e disse: Pai, eu estou falando essas coisas só para que o povo saiba que eu estou fazendo isso segundo a tua palavra. O que Jesus estava dizendo é o seguinte: olha, eu estou falando isso para o povo ouvir, para testemunho, mas eu sei que o Senhor sempre me ouve. Ou seja, não precisava de eu estar orando, eu precisava dizer assim: Lázaro, sai para fora, pronto. Mas ele disse: Pai, né, eu falo isso para que eles compreendam que eu faço isso por causa do teu nome, para honrar o teu nome, para glorificar o teu nome, não de mim mesmo, apesar de eu saber que o Senhor sempre me ouve. Então a preocupação de Jesus era somente uma: honrar o Pai, honrar o Pai, honrar o Pai, honrar o Pai. E como é que ele honrava? Era dizendo: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice sem que eu beba. Todavia, não faça-se o que? A minha vontade, mas a tua vontade. Então a vontade do Senhor é a nossa vida, a vontade do Senhor é a nossa vitória, a vontade do Senhor é o maior projeto de vida que nós poderíamos ter para nós, era obedecer ao Senhor, porque a vontade do Senhor, ela é boa, ela é perfeita e ela é o quê? Agradável. Amém? Glória a Deus.